Olá, eu comecei esse canal vamos fazer 10 anos esse ano, porque o primeiro vídeo que eu postei foi em 20 de dezembro de 2016, então já que a gente tá em 2026 agora, vai fazer 10 anos. Mas na época eu tava saindo do ensino médio e entrando na faculdade, postei até alguns vídeos, mas não foi muito pra frente, eu também não tinha estrutura e nem noção de comunicação e do que fazer, diferente de agora. 10 anos depois de ter terminado a faculdade, de ter trabalhado já com criação de conteúdo para outras pessoas, e aí eu decidi voltar pro meu projeto, pro meu canal e, enfim, trazer uma nova visão das coisas. O intuito inicial desse canal era falar sobre livros. O BookTube na época estava super em alta, e aí eu lia bastante, consumia bastante, queria conversar com alguém sobre, e aí eu criei o canal, mas, enfim, que eu falei, né, não tive tanta frequência e acabei desistindo. Até todos os vídeos antigos estão privados, ninguém pode ver porque eu não gosto. E aí dessa vez eu quero trazer uma nova linguagem para o canal, e não só sobre livros. No meu TikTok, que também não é muito grande, coloquei uma bio que é livros e lugares, e eu acho que é isso que eu quero trazer para cá. Porque além dos vídeos sobre livros, sobre literatura, eu fiz uma viagem o ano passado, há uns 2 meses, e passei 40 dias na Ásia, no Japão e na Coreia do Sul. E eu gravei muita coisa, eu gravei muito vlog, e eu quero postar esses vlogs aqui também. Inclusive nos shorts aqui já tem vários mini vlogs, mas eu gravei vlogs longos também. Então acho que o canal vai voltar a ser uma mistura dessas duas coisas, né? De livros, que eu gosto muito, e de lugares, que eu também gosto de visitar e de viajar, enfim. E além de vlogs do dia a dia mesmo, porque eu gostei de gravar enquanto eu tava viajando, e aí quando eu voltei eu continuei gravando algumas coisas. No fim eu tenho muito conteúdo gravado e pouco conteúdo postado, mas fé que vem aí. E nesse primeiro vídeo sobre livros eu quero falar sobre as leituras que eu fiz em 2025, já que estamos em janeiro de 2026. Eu adoro esses vídeos de listas, né, de livros, então eu decidi trazer os livros que eu li em 2026, que foram 21, 22 livros. Foi um ano de leituras bem ecléticas. Vou pegar a primeira pilha. Eu fiz até um shorts aqui pro YouTube falando sobre os meus favoritos, mas, enfim, vamos lá. Eu comecei o ano lendo Estrela da Manhã, do Percy Brown, que é uma saga que eu já tinha começado há muito tempo atrás, e aí meio que eu acho que eles pararam de imprimir esse último, e faltava pra mim só esse pra finalizar. E aí quando eu fui, ano retrasado, então 2024, pra Bienal do Livro de São Paulo, ele estava lá, estava sendo reimpresso, e a barraca, o stand da Alt estava com um preço bom nos livros, e aí eu acabei comprando para finalizar porque eu tinha gostado bastante. E para quem não conhece, essa saga é meio que uma salada de frutas, uma grande mistura de Jogos Vorazes, com Game of Thrones, com Percy Jackson, com Império Romano, só que fora do planeta Terra, né? É uma distopia, ficção científica, onde a humanidade já evoluiu a ponto de colonizar outros planetas, e nessa colonização, então, foi criada uma separação entre castas, né? Entre a humanidade, entre cores, assim, tanto que cada casta, vou chamar assim, eles não chamam de casta, mas cada grupo tem características fisiológicas diferentes, né? Então, onde mais altos são os ouros, que são as pessoas ricas e que comandam a sociedade, e o mais baixo são os vermelhos, que são pessoas que trabalham nas minas. O livro é basicamente uma coisa assim, guerra de classes, ascensão, rebeldia, e eu acho que é bem interessante, dá pra ver que ele puxou bastante coisa de outras sagas, enfim, enredos de outras sagas, de outras referências, mas eu gosto bastante, assim. Acho que deixou muita coisa em aberto. Eu sei que tem mais 3 livros dessa série, mas não foram lançados no Brasil, e eu não sei se vou continuar lendo em inglês. Eu gostei enquanto estava lendo, e depois que eu li, não senti falta, sabe? Mas é uma saga legal. Pra quem gosta de distopia e ficção científica, é bem legal. Lá no Standout também eu comprei o box da Rita Lee, sabe? Aquele que vem com esse, que é uma autobiografia, o outra autobiografia e o Drops. E eu não queria que ficasse parado por muito tempo, principalmente esse aqui. Eu estava muito interessado. Então a minha segunda leitura do ano foi uma autobiografia da Rita Lee, e foi um dos meus preferidos de 2026, porque a Rita Lee, além de ela ser, eu já conhecia, né, ela como letrista, como musicista, compositora, e eu já gostava, mas além de ela ser ótima nisso, eu achei que ela é ótima em escrever livros, e que pena que ela não escreveu mais. Agora eu quero ler os infantis que ela tem. Mas que pena que ela não escreveu mais, porque eu fiquei muito viciado nela como escritora. A vida dela já é muito única, né? O enredo da vida dela já é muito único, então a história do livro já é interessante em si, mas a forma que ela escreve torna mais interessante porque é muito único, é muito dela, assim.
Gostei bastante da edição, tem muita foto, tem o Phantom, que é um fantasminha que aparece pra ela mesma falar, minha memória não é das melhores, então quando eu esqueci de alguma coisa, o Phantom, que era o assistente pessoal dela, quem escreveu isso, Guilherme Samora, eu acho, é, aparece, assim, falando de coisas que ela esqueceu de mencionar. E aí tem muitas fotos, e é linda, a edição é linda, essa capa é linda também. E acho que vale muito a pena ler, mesmo para quem não tem contato com biografias, foi um dos meus favoritos. Depois disso, eu fui para uma HQ que eu ganhei, que é O Inferno de Dante, que adapta só a primeira parte do livro, né? Só o inferno mesmo, não tem o purgatório nem o céu. Eu achei, não sei, o resumo da história em si, o jeito que ele resumiu os diálogos, eu achei super simplório. Eu não li a Divina Comédia, mas eu imagino que ele seja mais complexo do que isso, assim, foi a adaptação dos diálogos da história em si é bem, enfim, rasa. Mas o traço é legal, assim, é todo meio de grafite, foi uma leitura super rápida e ok. Quero ler a Divina Comédia para ver, enfim, para ter essa noção da obra original, né? Aí eu fiquei muito viciado, assim, na escrita da Rita Lee, fiquei sentindo saudade, né? E aí eu fui para uma outra autobiografia que ela escreveu ali na pandemia, quando ela descobriu o diagnóstico de câncer. Esse aqui ele já é bem diferente do outro, os capítulos são menores, cada capítulo tem uma temática. E a visão que ela muda a partir do momento que ela tem esse diagnóstico do câncer, como ela tinha muito medo disso, e aí tem a pandemia também acontecendo. É muito um livro de despedida. Logo depois, eu acho que 1 ano ou 2 depois que lançou esse livro, ela faleceu. E é uma pena, né? É uma pena. E uma curiosidade dessa capa desse livro é que ela é uma foto feita em preto e branco, mas que a própria Rita Lee coloriu digitalmente, porque ela estava aprendendo a fazer ilustração digital na época. Um livro muito sensível, eu gostei bastante. Depois eu li um livro que meu irmão me deu, e aí eu não queria que ficasse parado na estante, que é A Verdadeira História de Tati, Uma Luz Resplandecente. Não é um mangá, é um livro mesmo que conta a história dele. É uma série, eu acho. Eu sei que tem de outros personagens, eu sei que tem mais. Eu não sei se eu vou continuar a série. Isso foi interessante porque tem coisas que estão aqui que não estavam no anime. Eu finalizei o anime e até aparecem umas cenas assim, mas que não estavam no anime. Deu um contexto pro personagem. Foi legal, foi uma leitura rápida. Depois eu fui para um livro que eu estava muito animado para ler também. Ele pegou uma chuvinha, porque na verdade ele não pegou chuva, ele pegou praia. E aí ele tá meio machucado. Mas eu também comprei lá na Bienal do Livro de 2024 o Tupinilândia, do Samir Machado de Machado. Eu gosto muito dele, muito dos livros dele. Eu estava muito interessado nesse pelo enredo em si. Um parque temático, uma espécie de Disney, só que toda brasileirada no meio da Amazônia. E aí é um livro que tem duas partes. A parte dos anos 80, quando eles estão construindo o parque, e a parte do futuro, né, do atual, quando a gente descobre o que aconteceu com o parque. Tem toda uma questão de contexto histórico, né, era final da ditadura, tem uma questão também de grupos extremistas. Eu estava muito animado, mas eu confesso que fiquei um pouco decepcionado. E o resumo do que eu senti foi como um livro pode ser tão interessante e tão chato ao mesmo tempo. Porque na parte inicial, na parte que contextualiza, né, a criação do parque, a primeira parte, é muito descritivo. A parte que descreve o parque é muito descritiva, assim. E tem muito contexto histórico. Em alguns momentos eu não sabia se eu estava lendo uma ficção ou se eu estava lendo um livro de teoria da ditadura. É interessante que tenha, mas eu acho que foi demais. A parte que descreve o parque, então, meu Deus, parecia... Essa parte de descrição do parque, parecia que eu ia produzir uma série baseada no livro, e aí tinha recebido um memorando de como deveria ser o cenário. Assim, parecia um memorial descritivo. Não... Essa parte foi muito chata, assim. Apesar de ser muito interessante, tipo... A ideia é muito interessante, mas na hora de descrever e de contar, acho que foi demais. Realmente, o que eu achei foi um livro muito interessante e chato ao mesmo tempo, mas que também é interessante e também é chato, então, assim, sei lá. Se alguém leu, diga o que vocês acharam desse livro. Eu tava com muitas expectativas. E eu quero continuar lendo outros livros dele, porque eu gostei bastante dos outros que eu li. Quatro Soldados é um dos meus favoritos. O Corpos Secos, que ele escreveu com outros escritores, também eu gosto bastante.
Mas enfim, depois eu fui pro Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo, que eu ganhei de Natal no ano passado. No ano passado, não, 2024. E aí eu quis ler, assim, porque eu tinha visto muitas cenas desse filme no TikTok. E era tão bonito, né? E o livro, ele, apesar de ter uma linha, né? Um enredo, ele é meio que... Eu não li Pequeno Príncipe, mas eu acho que seja parecido com Pequeno Príncipe. Que em qualquer página que você abrir vai ter uma frase de, sei lá, emocional, de ajuda emocional. É basicamente isso, assim. E aí tem as frases e tem essas ilustrações lindas de aquarela e nanquim, eu imagino. E esse menino tá perdido na floresta com neve. E ele vai encontrando esses personagens, que é o cavalo, a topeira e a raposa. E cada um desses personagens tem questões com eles mesmos. E isso vai batendo com as questões do menino, que é só uma criança, e o cavalo, que é muito sábio, vai ajudando a eles a dissolverem essas questões. E são questões muito humanas e questões que a gente passa no dia a dia, assim. Gostei bastante. É um livro realmente de, tipo, abrir, dar uma lida. É um livro que eu li, sei lá, em menos de uma hora. Eu acho que é um ótimo presente para criança e também para sua criança interior. Aí eu continuava sentindo falta da escrita da Rita Lee e eu fui pro Drops, que é o livro de contos dela. E eu gostei ainda mais. Os contos são contos bem pequenininhos, assim, tipo 1, 2 páginas, só que é um fluxo de ideias e de consciência naquela linguagem da Rita Lee, assim, super criativa. Enfim, eu gostei bastante. Eu acho que é uma ótima forma de sair de uma ressaca literária. Sempre penso que os contos são uma boa forma de sair de ressaca literária porque é um ritmo diferente de leitura. Quando você termina um livro e fica com uma ressaca, é difícil de pegar outro e você se sente estagnado. Mas se você lê um livro de contos, cada conto que você terminar é uma vitória a mais, assim, tipo, dá um gás a mais e aí você vai retomando esse ritmo de leitura. Enfim, mas o Drops eu achei o máximo, principalmente, né, os continhos pequenininhos, que são esse fluxo de ideias, eu gostei bastante. Cada conto tem uma ilustraçãozinha, assim, que faz sentido, e eu acho que foi ela mesma que fez nesse traço bem solto. Acho que vale muito a pena, porque ela escreve muito bem, tanto música quanto livros. Aí eu fiz a minha primeira leitura em espanhol, o Todas Nuestras Maldiciones se Cumplieron, da... Cumplieron? Eu não sei se fala assim essa última palavra, mas é da Tamara Tenenbaum, que é uma argentina de Buenos Aires, e é meio que uma autobiografia dela também, assim, uma biografia... Como é que eles chamam? Uma ficção biográfica? Não lembro. Mas tem esse termo, né? Eduardo Louis e aquela outra, Annie Ernaux, né? Escrevem desse jeito, enfim. Mas eu acho que é mais ou menos isso. E eu achei até... Não foi o primeiro livro que eu li em espanhol, na verdade. Eu já tinha lido outro livro em espanhol. Enfim, que também é de uma argentina. Eu fui para Buenos Aires, ano retrasado também, e ganhei esse livro de uma pessoa que eu conheci lá. E eu gostei bastante, assim, enfim, não é um livro que eu li mais pela questão de ser um livro em espanhol, e eu queria exercitar essa habilidade de ler em espanhol, e também porque eu gosto muito de Buenos Aires, e é um livro que se passa lá, então eu gosto dessa vibe, enfim, dela descrevendo a cidade, e também é um livro muito de ela falando de entrar na vida adulta, né, dessas ansiedades que a gente tem ao entrar na vida adulta, e eu no meu momento, já, enfim, aos 26 anos, eu me identifiquei com várias coisas, gostei. Ela tem outros livros lançados que eu acho que são mais romances, assim. Talvez algum dia eu leia mais coisas dessa autora em espanhol. Aí, chegando no inverno, eu quis ler Dracul, A Origem do Monstro, que é escrita pelo Dacre Stocker e o J.D. Baker, que é uma releitura, na verdade não é bem uma releitura, pelo que eu percebi aqui, lendo umas informações, ele meio que pega manuscritos originais de Drácula, do Bram Stoker, e aí faz esse livro. Dá pra ver que é um livro bem trabalhado em questão de roteiro, porque parece um roteiro hollywoodiano, sabe? Ele tem os pontos certos para te prender. Não é um livro, enfim, não, acho que não tem os escritores, eles não vão ter uma característica de escrita deles. É meio que um livro de ficção de lazer, não sei se é uma boa descrição, mas é um livro que, não sei, foi legal de ler, porque ele, como eu falei, ele tem essa coisa de um roteiro que te chama, de um enredo que te chama. Achei assustador em alguns momentos, assim, realmente. E eu gostei de ler, assim, foi legal. Quero ler o Drácula de verdade agora pra fazer essas comparações, né?
pelo que eu entendo, o final desse livro é quando começa o Drácula. E ele realmente é um pouco assustadorzinho, eu fiquei um pouquinho assustado. Vamos pra segunda pilha. Fazem uns 2 anos que eu acho que eu não compro livros. Eu sempre ganho, eu disponibilizo a minha lista de desejos da Amazon no Natal, enfim, e no meu aniversário eu acabo ganhando muita coisa. Aí uma coisa que eu ganhei foi um box que tem esse contos japoneses e contos de guerreiros japoneses. E aí eu quis ler esse porque eu tava com essa... Já tava maquinando essa ida pra Ásia. E aí eu quis ler esse, é um compilado de contos de lendas que foi feito pela Iei Theodora Ozaki. E ele é legal, assim, é legal. Tem muita coisa do folclore japonês, eu gostei. É uma leitura fácil, porque é como se fosse contado, né, a história, não é uma leitura de uma escrita difícil. E vai dando um contexto sobre o folclore do Japão e lendas e tudo mais. Eu gostei bastante. Inclusive, fui descobrindo referências de Naruto que são, na verdade, do folclore japonês, que eu não sabia. Outro livro que eu ganhei foi Minha Versão de Você, da Christina Lauren. E é um livro que é legal, assim, fazia muito tempo que eu não lia esses romances adolescentes LGBT. Eu li muito na adolescência, na época que eu criei o canal, eu lia bastante. É um livro gostoso, assim. Eu acho que a minha versão mais nova teria gostado bastante. Eu achei ok, né? É um romance romântico. Eu não gosto geralmente de livros que misturam religião e sexualidade, porque me dá muita raiva. E aí esse livro tem um dos personagens que é Mormon. Então é um menino bissexual e um menino gay, e aí tem essa coisa, né? O menino gay é Mormon, aí tem essa coisa das famílias não aceitarem. Mas é um livro legal, assim, é uma boa para você jovenzinho, ou você que gosta de um romance romântico, foi rápido de ler. Foi legal, foi uma leitura legal. Eu tinha um projeto de ler Crepúsculo no inverno, porque eu nunca tinha lido Crepúsculo. E eu tinha essa edição aqui fazendo aniversário na minha estante, que é a edição que tem Crepúsculo e o Vida e Morte atrás. E aí eu falei, não, esse inverno vou ler Crepúsculo. E li. Cara, o que dizer, né? Eu adoro Crepúsculo, eu adoro os filmes, já assisti várias vezes. Não tinha lido os livros, então foi o primeiro contato. A escrita é muito básica. Tipo assim, a escrita é muito básica. Eu até fiquei chocado como é básica. Mas faz sentido eu até ter feito o sucesso que fez, porque é fácil de ler. E eu achei que o Edward e a Bella têm muito mais personalidade no livro, pelo menos nesse aqui. Achei eles mais interessantes. Foi legal ter outras noções da história que o filme não mostrou. E eu gostei e continuei a série. Mais pra frente eu vou mostrar os outros que eu já li. É Crepúsculo, né, gente? O que dizer? O que dizer? Até parece uma comédia de vez em quando. O outro, que foi um dos meus favoritos, foi o Como Tigres na Neve, da Jo Hye-kim, que é um romance histórico. Ele começa ali, quando a Coreia está invadida pelo Japão, e vai indo até a separação das Coreias. Vai passar pela Guerra da Coreia e depois a separação das Coreias. O que eu achei interessante é que tem uma personagem principal, mas tem vários outros personagens, e aí cada um em um contexto diferente. Tem desde as cortesãs, que é ali o núcleo principal, até os meninos que são mendigos, até um cara coreano que ele é de uma família abastada, então para ele a invasão do Japão tá lucrando muito, então ele tem aí. Tem visão dos próprios japoneses, de personagens japoneses, inclusive achei muito interessante um dos personagens japoneses, porque ele é complexo, porque ele percebe que o que está acontecendo ali é errado, o jeito que o Japão está tratando a Coreia é muito errado, ele percebe, mas ao mesmo tempo ele está preso nessa coisa de lutar pelo seu país, de ser fiel ao seu país. E é interessante, assim, porque mostra, tem esses personagens que tem todo o contexto histórico da Coreia que é bastante interessante, tem esses personagens que saem da pobreza para riqueza, assim, né? Como é um tempo, o livro não é grande, mas é uma linha do tempo muito grande, né? São muitos anos. A gente vai percebendo a evolução dos personagens e as escolhas que eles fazem, que tiram eles de um ponto ao outro, e como eles vão se transformando, e como personagens que você gostava, talvez você passe a não gostar tanto. Esse gênero de ficção histórica, de romance histórico, principalmente ali da questão da Coreia, me atraiu bastante, eu fiquei bastante interessado. Já coloquei na minha lista para ler esse ano Pachinko, que também se passa nesse momento, e Herdeiras do Mar, que eu sei que são 2 livros que não são leves, esse aqui também tem passagens que não são leves, mas é que o contexto, né, não foi leve, foi bem pesado. Mas foi um dos meus favoritos. A escritora tem um jeito de escrever bem prático. Ela conta o que está acontecendo, ela conta, e as partes tristes são tristes justamente por essa praticidade, não sei,
mas por essa forma crua que ela conta. Ela conta, aconteceu isso. E aí ela não precisa mastigar e brincar com as palavras de um jeito pra te emocionar, porque só aquela frase falando aconteceu isso, você já fica tipo um tapa na cara. Eu recomendo muito Como Tigres na Neve, da Julia Kim. E aí eu fui pra Lua Nova. Eu só tinha Crepúsculo físico, e eu achei que e um dos primeiros livros que eu ganhei lá, quando eu era adolescente, foi Amanhecer, que eu não terminei de ler. E eu achei que eu tinha me desfeito dessa edição de Amanhecer. Então a minha ideia era ler essa edição de Crepúsculo que eu tinha e depois baixar no Kindle as outras. Mas aí eu descobri que essa edição de Amanhecer que eu tinha estava guardado aqui, e aí só faltava pra mim Lua Nova e Eclipse, e aí eu comprei no sebo, tá uma edição bem desgastada. Cara, a minha percepção disso, primeiro que o Edward criou o ghosting, né? Foi ele que inventou. E segundo que eu não acho que a relação da Bella com ele é saudável de jeito nenhum. No filme eu acho até que não mostra tanto de uma forma doentia, mas no livro, ai, o jeito que ela fala é tão dependente. E aí quando ela passa a maior parte do livro com o Jacob e ela tá sempre feliz com ele, ela mesma reconhece, eu fico meio assim, minha filha, eu acho que seu relacionamento saudável seria com o Jacob, não com o Edward. Mas eu fiquei muito assim, eu adorei a relação. As cenas da Bella com o Jacob eram muito legais. Eu gostava. Eu leria mais os outros livros se ela tivesse ficado com ele, assim. Porque ela parece mais apaixonada. Não sei, gente. Eu fiquei meio time Jacob aqui, mas em Eclipse eu já também, né? Vamos chegar lá. Aí, em Lua Nova, a Bella estava lendo A Revolução dos Bichos. E eu tinha a Revolução dos Bichos aqui há muito tempo. E eu li também. O que eu achei? Eu achei que é, sei lá, uma forma muito explicando governos autoritários para crianças. Vou desenhar para você como é que funciona um governo autoritário. Sei lá, eu entendo. Não sei se na verdade se eu entendo por que ele foi um livro tão importante. Vi gente reclamando e xingando porque ele faz uma crítica a governos comunistas, só que ao mesmo tempo eu acho que ele faz uma crítica a qualquer governo autoritário. E que qualquer governo de qualquer viés, comunista, capitalista, socialista, pode se tornar um governo autoritário. Enfim, achei ele bem, tipo assim, vou desenhar como é que funcionaria e como é que chega lá. É bem fácil de entender, né? Acho que ele foi revolucionário na época, mas agora, depois de ter lido já tantas outras distopias e com governos autoritários que provavelmente beberam dessa fonte, eu já acho que existem coisas mais complexas escritas. Será que o que eu estou falando é burrice? Será que eu estou sendo... não sei, gente. Aí eu fui para Eclipse! Na verdade, eu li... Não, peraí. Não fui para Eclipse. É porque daí eu fui viajar. Eu levei o Kindle, né? E aí eu comecei Eram 30 horas de voo. Eu achei que nessas 30 horas de voo eu ia terminar esse livro. Aí uns dias antes da viagem tinha rolado o Encha o Seu Kindle e eu baixei muita coisa. E aí, como eu tava indo pra Coreia, eu baixei meu Don Quixote coreano, do Kim Ho-hyun. Esse aqui. Pior livro de 2025. Tipo assim, passou os 40 dias de viagem, tudo bem que eu não tava focando em leitura, né? Eu tava batendo perna. Passou os 40 dias de viagem e eu não terminei de ler. Eu terminei de ler ele quando eu voltei, eu acho. E... gente, não sei. Não gostei. É chato. A única coisa que eu gostava dele é que a personagem principal em si estava começando um canal no YouTube. O foco dela em criar conteúdo me fez criar conteúdo também. Mas assim, de resto, chato. Não gostei. Não quero falar. E aí, durante a viagem, eu queria ler eu tava com vontade de ler, mas eu não queria ler esse livro, tava muito chato. E aí eu peguei A Espera, da Lígia Fagundes Telles, que é um conto. E aí eu queria, enfim, eu li em 1 hora, assim, antes de dormir lá no hostel. E é muito legal, é um conto bem legal, assim. Além do conto, tem alguns textos de apoio. Gostei bastante. Foi meu primeiro contato com a Lígia Fagundes Telles. Quero ler outras coisas dela. Voltando para os livros físicos, eu li Eclipse. E, sinceramente, meu amigo, gente, tipo assim, a relação do Edward com a Bella aqui beira a loucura. Tem até uma parte que o Jacob fala pra Bella: eu li uma matéria esses dias no jornal sobre relacionamentos tóxicos entre adolescentes, que o Edward mantém grande parte, assim,
do livro a Bella em cárcere, praticamente. Ela quer ver o Jacob, ela sente falta, ela quer ver o amigo dela e ele não deixa. E é mais sufocante ainda quando a Alice consegue perceber quando ela vai. Tipo, a Alice consegue ver se a Bella tem vontade de ir ver o Jacob e sai pra ver. E aí o Edward sempre interrompe. Ou o Edward, a própria família do Edward, quando ele sai, prende ela em casa pra ela não ir ver o Jacob. Tipo assim, a cena que ela vai ver ele, que ela consegue fugir e ver o Jacob, eles se encontram e ficam pulando felizes. E eu penso, gente, mas você estava em um relacionamento ou numa prisão? Só que aí pro final também o Jacob usa também outros artifícios de toxicidade e eu já não gostei mais de nenhum. Fora que, assim, aí o Edward também muda no meio do livro ele muda totalmente a postura dele e começa a provar super a amizade da Bella com o Jacob. Gente, não sei, isso aqui foi uma loucura. Acho que foi o que eu menos gostei. E aí esse ano eu vou ler o Amanhecer pra saber se o que eu vou achar. Voltando para os e-books, eu li Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Era um livro que eu já queria ler há um tempo, depois ele apareceu em referências de literatura da minha pós, e realmente bastante interessante, acho que é meio que uma leitura obrigatória para todo mundo. Enfim, não tenho o que dizer, né? Depois desse livro, já tinha coisas que eu já percebia, mas depois desse livro, outras coisas eu comecei a perceber na sociedade, e então acho que seria interessante que todos nós lêssemos. Apesar de que uma única crítica que eu faço a esse livro, a Djamila é uma pessoa acadêmica. E eu não sei se a escrita, o jeito que ela escreve, conversaria tanto com públicos que não são desse meio. Às vezes é um pouco complexo para as pessoas, ou um fluxo de leitura que às vezes a pessoa que não tem esse contato talvez não vai engatar. De resto, acho que sei lá, a leitura obrigatória. Esse ano também eu tive os primeiros contatos com audiolivros. Queria falar mais sobre isso. Audiolivros eu achei, ó, sei lá, não sei. Eu não achei, assim, horrível, mas eu achei que é diferente do ritmo de leitura que eu tenho. E isso me causa uma estranheza. Mas eu ouvi e gostei bastante. Nesse caso, eu gostei bastante de conto Galateia, da Madeline Miller, que é a mesma escritora de A Canção de Aquiles e Circe. E eu gostei bastante desse audiobook que contava desse conto. E aí depois eu fui para outro, que é A Grande Loja de Sonhos, eu acho que eu não terminei ainda. Que tava ouvindo assim enquanto eu trabalhava, mas esse já começa a me irritar um pouco no meio. E esse já tem muito mais. O Galateia tinha 1 hora, A Grande Loja de Sonhos tem 6 horas e pouco e. Não sei. Eu não sei, não. Eu tô na metade e eu quero terminar ele, mas ao mesmo tempo eu fico, ai, nossa. Aí, algum ponto me irrita, assim. E eu terminei o ano lendo O Amor Segundo Buenos Aires, do Fernando Scheller. Eu ganhei de presente também. E eu gostei bastante, assim, gostei realmente bastante. O livro, ele conta as relações de amizade, de família entre vários personagens. Capítulos sempre começam assim, fulano segundo ciclano, entende? A visão que um personagem tem do outro. E aí sempre com a cidade como plano de fundo. E eu acho que o autor explora muito bem a cidade. Como eu já fui pra lá, eu ficava reconhecendo lugares. E aí eu sentia a vibe, eu gosto muito. Quase compro uma passagem de impulso e vou de novo para Buenos Aires. Ele também tem uma forma de escrever que é simples. Acho que daria uma série bem legal, assim, uma série televisiva dessas de vida cotidiana, sabe? Aqui atrás está dizendo que é uma nova edição com 5 capítulos inéditos. Eu não sei se esses capítulos inéditos são os últimos, mas eu acho que, assim, a única crítica que eu tenho é que eu acho que não sei se precisava. Se precisavam desses últimos ou se eles não seriam melhor colocados em outras partes do, do livro. O último capítulo é o que eu menos gosto, acho que não precisava mesmo. Né? É que tem uma questão aqui no último capítulo que é uma questão que eu não gosto muito, mas não vou falar porque é uma questão polêmica. Mas eu gostei muito. De resto, eu gostei bastante. Todo início de capítulo tem, por exemplo, aqui, Charlotte segundo Pedro. E aí tem um local de Buenos Aires e uma ilustração. E é o máximo, é o máximo. Agora eu quero voltar para Buenos Aires e em outros lugares que aparecem aqui que eu não conheço. Gostei bastante, gostei bastante.
Enfim, essas foram todas as leituras que eu fiz em 2025. Me contem se vocês leram algum desses livros. Também o que vocês leram de interessante para eu adicionar na minha lista de 2026. Esse é o primeiro vídeo retomando o canal. Eu vou postar, como eu falei, quero postar coisas das viagens, quero postar outros vídeos de livro, óbvio. Se você gostou, toda aquela coisa de youtuber, né? Curte, compartilha. Eu não sei se vai estar disponível para o meu canal, mas tem essa nova ferramenta de hypar o vídeo para ajudar os canais pequenos, então se tiver, por favor. E é isso, gente. Tchau!